Boa noite, meu nome é Anderson dos Santos Melo, sou aluno do Sistema de Informação da Unifax e venho apresentar esse trabalho, demonstrar a importância da linguagem Java e o paradigma orientado a objeto na computação e áreas afins. Paradigma orientado a objeto. O que é o paradigma orientado a objeto? Nada mais é que uma nova forma de se programar. O paradigma orientado a objeto teve início quando surgiram as linguagens de programação Simula e Smalltalk nas décadas de 1970. Sobretudo, esse paradigma só veio a ser aceito realmente para uso comercial por volta dos anos de 1990, quando surgiu a linguagem de programação Java. Por ser multiplataformas, poder programar em diversas plataformas, tornou-se popular. A programação orientada a objeto surgiu justamente para suprir algumas preocupações da indústria de softwares. São elas: criar software comercial mais rápido, mais confiável e com baixo custo. Essa façanha de desenvolver softwares com mais rapidez, mais confiável e de baixo custo só foi possível por conta da implementação de métodos como encapsulamento, herança e polimorfismo. A ideia desse paradigma é abstrair o objeto do mundo real. Dessa forma, podemos representá-los com as mesmas características da programação, com seus atributos e métodos, sendo o desenvolvedor responsável pela criação dos objetos e as formas como esses objetos interagem entre si na aplicação. A seguir, alguns conceitos orientados a objeto. Classes. A classe nada mais é que um molde, uma coleção de objetos que tem as mesmas características e os mesmos comportamentos. As classes são constituídas de atributos e operações. Atributos são propriedades que pertencem a uma classe. Operações são conjuntos de comportamentos dos objetos de uma classe. Operações também podem ser chamadas de funções ou métodos. Um grande exemplo de uma classe é a classe pessoa, cujos seus atributos são nome, endereço, telefone, idade e altura. E os seus métodos: estudar, cadastrar, pular, correr, nadar, entre outros. Objeto é um elemento do mundo real em um ambiente orientado a objeto. Um objeto pode ter uma existência física ou conceitual. Cada objeto tem identidade que diferenciam dos outros objetos do sistema, estado, representado pelos valores dos atributos de um objeto, e comportamento, que representa todas as ações realizadas pelo objeto. Um exemplo de um objeto seria o objeto Maria e o objeto Pedro. Mensagens são requisições que são enviadas de um objeto para outro, para que os objetos receptores forneçam algum resultado após a execução das operações. As mensagens podem ser enviadas com parâmetro ou sem nenhum parâmetro e são aceitos pelos objetos receptores. Encapsulamento é a técnica que faz com que os detalhes da implementação de um método fiquem ocultos para os objetos. O conhecimento da implementação interna do método é desnecessário. No nosso exemplo, temos uma classe conta que possui o método debitar, que não sabemos qual a forma de implementação dela. Herança é a técnica que permite que uma classe consiga herdar os mesmos atributos e métodos de uma outra classe. Existem dois tipos de herança, são elas:
Herança simples, quando uma classe herda as características de uma outra classe. Herança múltipla, quando uma classe herda as características de duas ou mais classes. Polimorfismo é a técnica que permite que um objeto possa assumir várias formas. Reescreve o método de uma classe já herdada. Os métodos, embora semelhantes, têm sua implementação diferenciada. No nosso exemplo, temos a classe animal e temos a classe arara e cascavel. Todas emitem som, porém de formas diferentes. Visibilidade indica o nível de acessibilidade de um atributo ou método. Basicamente, existem 3 modos de visibilidade. Pública indica que um objeto de qualquer classe pode acessar os atributos e métodos. Privada, apenas a classe possuidora do método ou do atributo pode ter acesso. Protegida, apenas a classe e as subclasses possuidoras do método ou do atributo podem ter acesso. Vantagens e desvantagens do paradigma orientado a objeto. Vantagens: mais fácil descrever o mundo real através dos objetos. O encapsulamento facilita a manutenção do código. Maior facilidade para a reutilização de código. Desvantagem: complexidade no aprendizado em comparação com a programação estruturada. Seus conceitos são de difícil compreensão. História da linguagem Java. A tecnologia Java foi criada pela Sun em 1991. Esse projeto tinha como objetivo principal criar uma nova plataforma para a computação. Em 1992, surgiram as primeiras demonstrações de projeto, que era executado em um computador portátil que tinha capacidade de controle remoto e oferecia uma interface sensível ao toque, o touchscreen. O computador portátil tinha capacidade de controlar uma grande quantidade de dispositivos de uso doméstico. O sistema criado para o computador portátil foi executado usando um novo processador, tendo total independência da linguagem de programação. A linguagem utilizada nesse sistema foi a chamada OAK. Em 23 de maio de 2005, o diretor da Sun e um executivo da Netscape anunciaram o lançamento da plataforma Java. Essa plataforma era composta pelo Java Virtual Machine, a máquina virtual, e pela API Application Programming Interface. A partir desse momento, o Java foi inserido nos principais navegadores da época. Características Java. O Java apresenta as seguintes características: orientado a objeto. O Java trouxe uma melhor estruturação na sua codificação, possibilitando a reutilização do código, a manutenção do código, a criar softwares comerciais mais rápidos e com baixo custo. Simples. O Java foi desenvolvido baseado na linguagem C++, com a finalidade de tornar a linguagem mais compreensível. Porém, o Java é muito mais simples de programar. Multithread. Com essa nova funcionalidade, o Java permite que os programadores escrevam programas que executem várias tarefas simultaneamente. Compilada e interpretada. No ato da sua execução, o Java Virtual Machine, máquina virtual, compila gerando os bytecodes e o Java Virtual Machine interpreta os bytecodes de acordo com o sistema operacional. Neutra de arquitetura. O compilador Java gera um código neutro, isto é, pode ser executado independente do processador. Basta que o sistema operacional tenha um ambiente de desenvolvimento instalado. Portátil. O compilador Java foi escrito com o próprio Java, enquanto seu ambiente de tempo e execução foi criado em ANSI C.
e tem uma interface de portabilidade bem definida e concisa. Robusta. O Java foi criado para o desenvolvimento de programas confiáveis, buscando assim encontrar problemas ou situações que podem causar erros. Segurança. O Java foi criado para trabalhar em rede, oferecendo-lhe múltiplas camadas de checagem de segurança, permitindo assim a construção de sistemas livres de vírus. Alto desempenho. O alto desempenho permite a implementação de seus aplicativos, gerando programas pequenos e velozes, que podem ampliar os recursos tanto do cliente quanto do servidor. Distribuído. A distribuição de informações para o compartilhamento e trabalho conjunto, com a distribuição de carga de trabalho do processamento, é uma característica essencial para aplicativos cliente-servidor. Importância da linguagem Java. Além dessas vantagens, a linguagem Java dá suporte às operações de banco de dados. O JDBC é uma biblioteca que dá acesso ao banco de dados, permitindo assim conexão remota a servidores SQL que possuam drives ODBC ou compatível. Com acesso ao banco de dados, é possível realizar transações. Dentre elas podemos citar compra, vendas, cadastramentos, alterações de dados, entre outros. Atualmente, o Java está inserido em vários ambientes da tecnologia. É uma das plataformas mais importantes do mundo. O Java conseguiu se afirmar no mercado com o Java Enterprise Edition, com soluções robustas para web e aplicações distribuídas. O Java também é uma das principais plataformas de desenvolvimento para dispositivos móveis, com milhões de celulares, palms, set-top box e até aparelhos Blu-ray. É importante dizer que o Java nasceu com o objetivo de ser uma plataforma muito utilizada para dispositivos móveis e ganhou força através do Apex, mas foi no ambiente corporativo que teve sua disseminação. Essa disseminação só foi possível dada a sua portabilidade e segurança. Com a plataforma Java, as empresas não ficam dependentes de um único fabricante, de um único sistema operacional ou de um único banco de dados, possibilitando uma maior liberdade, justificando assim a importância da linguagem Java no nosso cotidiano. Por ser utilizada em diversas plataformas, a linguagem Java alcançou uma grande popularidade, logo abaixo o ranking da popularidade das linguagens de programação. O Java ocupando a primeira posição do ranking, logo após o C, em terceiro lugar o C++, em quarto o Python, em quinto C#, em sexto JavaScript, em sétimo PHP, em oitavo Ruby e em nono lugar o R. Em décimo MATLAB.